Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós vivemos num mundo de aparente paradoxo, onde muitas das vezes nós, não sabendo compreender o verdadeiro sentido da vida, fazemos conjecturas erradas. Porque se nós fôssemos analisar em profundidade, com conhecimento de causa, nós estaríamos entendendo que está tudo certo. O erro vem por conta da nossa ótica, uma vez que nós divisamos o mundo pela janela, ao passo que o mundo espiritual o vê de uma maneira abrangente e holística. Nós todos fomos criados para ganhar, para perder nada. Quando o filho nasce, geralmente o pai diz assim: este sim, esse eu vou preparar para ter um título, ter um diploma, para ter um cargo bom, para ter uma posição de destaque, e vai elaborando mentalmente o que gostaria que o filho tivesse. Mas muito raramente o pai vai dizer: eu quero que esse filho seja alguém que cumpra o seu dever, que seja um homem de bem e que respeite acima de tudo o direito do outro. Então nós fomos treinados para ganhar, para ter. Nós não fomos treinados para ser. E paradoxalmente nós já muito cedo perdemos a nossa imunidade espiritual. No primarismo, na época em que nós éramos primatas, estávamos lá na caverna, aquele homem primitivo, ele não tinha nenhuma responsabilidade pelos seus feitos, mesmo porque era ignorante. Ele agia instintivamente, dominava o seu clã. Muitas mulheres dominadas por um único homem, muitos filhos, e ali todos tinham que se submeter à sua vontade. Se alguém chegasse e quisesse participar daquele reduto social, das duas uma: ou teria que ser aceito pelo chefe daquele clã, ou teria que disputar o poder com aquele representante máximo. Era a lei da força, da supremacia, da violência, do poder. E por isso não tripudiavam, eles matavam para comer, para se preservar, para manter a hegemonia daquele clã. E por isso não tinham nenhuma responsabilidade espiritual, mesmo porque eram criaturas profundamente ignorantes da lei de amor. Mas do momento que esse homem foi evoluindo e passou a ter noção do certo e do errado, do bem e do mal, em que pese o entendimento ainda extremamente limitado, mas ele passou a ter responsabilidade pelos seus feitos. E por isso perdeu a sua imunidade espiritual. Para estarmos imunes, não tendo responsabilidade, só resta uma alternativa para nós hoje, porque nós já saímos da ignorância. Então é fazer a coisa certa, procurar agir no bem, respeitar o espaço do outro, ou seja, o direito do outro. E dentre os direitos, o mais importante é o direito de viver. Então, nem pensar tirar a vida de alguém. Por isso, hoje nós somos responsáveis pelos nossos feitos.
Nós tivemos aí agora uma outra situação frustrante, porque eu disse que nós fomos treinados para ganhar. E a nossa seleção brasileira perdeu o campeonato. Nunca uma seleção, no meu ponto de vista, esteve tão próxima de ganhar uma Copa como a nossa. Porque tudo conspirou a favor. A tabela ajudou, os outros times não estavam lá, essas coisas. Mas, infelizmente, o Brasil perdeu. E por que perdeu? Cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu acho que o Brasil perdeu a Copa por falta de liderança. Não por falta de líder. Líder, muitas das vezes, é aquela criatura isolada que quer fazer alguma coisa, mas não consegue nada. E, às vezes, até um líder pernicioso. Eu disse que faltou liderança. Liderança é feita por um grupo que busca um objetivo e batalha com equilíbrio por ele. A NASA, por exemplo, quando objetivava atingir a Lua, perguntava-se para o piloto daquela cápsula espacial: qual que é o seu objetivo? Disse: bom, eu quero atingir a Lua. Perguntava para o mecânico de voo: qual o seu objetivo? Atingir a Lua. E perguntava também para o varredor daquele local onde se fazia as experiências: qual o seu objetivo? Assim, atingir a Lua. Então, todos estavam concentrados no propósito de atingir a Lua. E eu entendo que para a nossa seleção faltou exatamente isso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós recebíamos informações trazidas pela mídia de que a direção, vamos dizer, não vamos responsabilizar individualmente ninguém, a direção impedia que a mídia tivesse acesso aos treinamentos que estavam acontecendo, e de tal forma que o brasileiro ficou meio à deriva, frustrado, até por não estar participando de todo aquele andamento. E a comissão, na santa ignorância também, quis achar que guardando aquele time da visão dos outros, do noticiário, viesse trazer um resultado positivo. E quando nós perguntávamos para alguém aí fora: o Brasil vai ser campeão? Eu acho que não. Não, vai ser, porque tem um bom time. E eu entendo que o que faltou para o Brasil foram duas coisas. Primeiro, a liderança. Eles não convergiram no conjunto para um propósito, que era de ser campeões mesmo. Não aplicaram tudo o que sabiam e mais alguma coisa com essa proposta. E segundo, faltou vibração positiva da nossa parte. Porque a gente sempre incrimina a criatura: não, porque o fulano, ciclano, beltrano não conduziu bem e a seleção perdeu. Mas eu acho que nós também não contribuímos mentalmente para que o grupo estivesse bem. Aqui no Francisco de Assis, nós temos vários departamentos. E cada departamento é entregue a 3 pessoas, que são os responsáveis pelo departamento. E a direção da casa elegeu 3 pessoas escolhidas a dedo. Pessoas gabaritadas para dirigir o departamento. Agora, estas criaturas têm que estar numa perfeita sintonia com a direção da casa para que o departamento funcione muito bem. E os dirigentes dos departamentos também têm que estar numa sintonia muito boa com os trabalhadores do departamento, para que todos possam defender a mesma ideologia, a mesma filosofia, a mesma busca, que é trazer subsídios para que a comunidade se beneficie às expensas desse departamento. Então, eu entendo que, pensando assim,
há uma liderança positiva, desde a direção, na direção do departamento, dos trabalhos da casa, para que tudo aconteça bem. Se os departamentos vão bem, a casa vai bem. Se os departamentos vão mal, a casa vai mal. Então, para a seleção brasileira, eu acho que faltou esta liderança. Eu acho que não se conduziram muito bem. Acharam que poderiam resolver às expensas dos bons jogadores, porque uma coisa é certa, nós tivemos excelentes jogadores. E não perdemos a Copa por falta de jogador. Nós perdemos a Copa por não haver uma condução apropriada, não trazer um equilíbrio psicológico para o grupo, não preparar o grupo para lidar com as adversidades e, de repente, perdemos a Copa. E talvez frustrados, nós perdemos a Copa, nenhum problema. Às vezes é bom que se perca alguma coisa para tirar resultados positivos a posteriori. Eu tenho certeza que muitas coisas serão criadas no sentido de que a nossa seleção se prepare melhor para uma outra Copa que virá e venha até ganhar o Hexa, que foi esperado com sofreguidão pelos brasileiros. Por que eu estou citando o caso da seleção? Exatamente para dizer que a nossa estada na Terra se assemelha à seleção brasileira. Se nós pegarmos, por exemplo, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, ela determinou que houvesse uma Copa a 4 anos, a cada 4 anos. Isso já é uma determinação, e nós sabemos disso. E não tem como deixar de haver a Copa de 4 anos, porque para o futebol, para o esporte, isso é muito importante. Aliás, o esporte é uma coisa muito importante para a nossa comunidade. E a FIFA determinou que vai haver uma Copa a cada 4 anos. Agora, a nossa seleção tem que ter uma comissão técnica que vai cuidar dessa seleção. E dentro dessa comissão técnica tem um dirigente, que é o técnico, no caso o Dunga, que vai tomar decisões mais importantes. E na assessoria da seleção tem muitas criaturas. Tem o preparador físico, tem o roupeiro, tem o fisioterapeuta, tem o médico, e assim muitas criaturas. Deve ter, acho eu, até um psicólogo para estar conversando com aqueles jogadores. De tal forma que muitas pessoas estão envolvidas com a seleção. E não podemos esquecer jamais dos próprios jogadores, porque sem eles jamais pode ter uma partida de futebol. E criaturas que vão assessorar a partida, podemos colocar os juízes, bandeirinhas e tantas outras criaturas que trabalham ali para que aquele evento aconteça a contento. Se nós fizermos um paradoxo, ou melhor dizendo, um paralelo entre a seleção e a nossa estada, eu poderia dizer que no mundo espiritual tem uma FIFA. Tem um grupo de espíritos, de escol, que vão analisar a nossa situação e vai determinar que nós reencarnemos. Se eu perguntar para vocês, mas só tem uma Copa? Só uma? Não, mas como? Só uma? Já muitas Copas aconteceram. Quer dizer que encerrou a Copa agora também? Não, muitas outras Copas haverão. Então, a mesma coisa é a reencarnação. Só uma reencarnação aconteceu até hoje? Não, muitas reencarnações já aconteceram. E essa vai ser a única, última? Também não. Muitas outras reencarnações vão acontecer. Porque somente através das reencarnações nós podemos nos aprimorar. Somente através das copas repetitivas é que o nosso esporte, principalmente o mais forte dentro do Brasil, que é o futebol, possa também melhorar.
E a FIFA determinou um país. 1914 será no Brasil. Ótimo, bom para nós. Se nós soubermos tirar proveito dessa experiência, vai ser muito bom para nós. Nós vamos alavancar o nosso país, vamos trazer muitos subsídios para o progresso do nosso país. Será mais conhecido lá fora, trará mais recursos financeiros para o nosso esporte e também para muitos outros setores comerciais. Então, é muito importante que a Copa aconteça no Brasil. Então, os mentores espirituais vão analisar onde é que nós vamos reencarnar. Entre aspas, por sorte nós reencarnamos no Brasil. Determinaram que nós reencarnássemos no Brasil. Mas qual será a nossa próxima reencarnação? No Brasil de novo? Provavelmente sim, mas às vezes não. Alguns até que vão ficar por aqui, mas outros vão reencarnar em outros países. Por que razão vão reencarnar em outros países? Lógico, como nós já reencarnamos muitas vezes em outros países, em experiências pretéritas, logicamente, para o futuro iremos reencarnar em outras regiões. Para aprendermos novas línguas, para aprendermos novos costumes, para aprendermos até algumas virtudes. Porque lá fora tem países extremamente disciplinados. Enquanto que aqui no Brasil ainda somos muito indisciplinados. E às vezes essa experiência lá fora vai ser muito benéfica, apesar do comodismo que é próprio de cada ser, fazer com que nós pleiteemos reencarnar aqui novamente. E um detalhe, cada seleção vai para uma Copa com diferentes jogadores. Às vezes até se repete. Um jogador vai uma Copa, vai 2, 3, quando muito, né? 4. Mas normalmente fica aí pela terceira vez. Então a mesma coisa somos nós. Nós vamos reencarnar na próxima vez na mesma família? Provavelmente não todos. Às vezes alguém, por nova determinação do plano espiritual, com nova perspectiva de evolução, com nova expectativa de aprimoramento da alma, vai pleitear, reencarnar noutro país, noutra família, numa nova experiência. Então, tem gente que acha que vai reencarnar ali dentro da mesma família. E a gente sabe que isso é até pouco provável. Mas se reencarnar, é por uma questão de afinidade, é por uma questão de programa elaborado adredemente, então está tudo certo. Por isso, eu digo que nós estamos pais, nós estamos filhos, nós estamos maridos, nós estamos esposas, mas não somos pais, não somos filhos, não somos maridos nem esposas. É apenas um estado momentâneo para essa atual existência. E quando a FIFA elabora uma comissão técnica para cuidar daquele grupo, nós sabemos que o plano espiritual elabora uma comissão técnica para comandar a nossa existência aqui na Terra. E qual é essa comissão técnica? A família, que vai ser responsável por nos receber, nos preparar e nos conduzir para que possamos dar um bom espetáculo no trampolim da vida. E essa comissão técnica, logicamente, a família, os pais são os dirigentes mais importantes. Talvez seja o técnico responsável pela seleção. Os pais, que vão nortear aquele caminho, aquela trajetória das pessoas que estão programadas para viver aqui na Terra.
Evidentemente que a comissão técnica tem uma assessoria. E essa assessoria dessa pessoa reencarnante vem por conta dos familiares, dos amigos e de tantas outras pessoas que vão participar. Como, por exemplo, psicólogo, médico, odontólogo, advogado e tantas outras pessoas que vão trabalhar nos bastidores. Até mesmo pessoas que estão plantando lá fora alguma coisa para alimentar aquela criatura que precisa também de um alimento físico. Então são tantas criaturas colocadas a favor daquele ser reencarnante. E como a misericórdia divina é muito especial e age de uma maneira irrestrita, porque a misericórdia divina não tem medida, quando essa pessoa vai se reencarnar, ela é colocada no ventre materno para estar ali se acomodando e se preparando para vivenciar uma nova situação. Quando a seleção vai jogar lá fora, ela não é colocada no hotel para estar bem acomodada, para fazer reconhecimento do país, para se aclimatizar e depois para desenvolver as suas aptidões. A mesma coisa acontece com o ser reencarnante, vai para o ventre materno. E ali fica 9 meses, tratado com carinho especial pela vibração dos pais, mas principalmente daquela mãe. E é fundamental essa acolhida, porque é ali que a criatura vai se sentir muito bem, à vontade para desenvolver a sua tarefa. Da mesma forma que pode ser mal recebido e começar a comprometer a sua estada nessa nova experiência. Ellen Van Baa, uma psicóloga americana, fez um estudo através de regressão de memória e disse que é fundamental traçarmos um plano de equilíbrio para o psiquismo da criatura no ventre materno. Portanto, quando a mulher se engravida, o marido deve engravidar junto. Ou seja, deve estar trabalhando também aquele serzinho que está ali para participar mais ativamente através do nascimento. E toda a vibração da família passa a envolver e contribuir para a formação do psiquismo daquele ser reencarnante. Daí eu dizer que quando o jogador é acolhido naquele ambiente, e é valorizado, e é enaltecido, e é trabalhado, ele vai ter um bom desempenho. Mas se a comissão técnica não aceitar o jogador, não trabalhá-lo e não prepará-lo para o desiderato, ou seja, ganhar o campeonato, ele não vai ter um bom rendimento. Então, a nossa reencarnação é uma experiência maravilhosa. E ela tem que acontecer. E nem sempre é feita de ganhos constantes, porque a partir do momento que a gente sai do mundo espiritual, que é um mundo maravilhoso, onde nós temos uma visão muito larga, muito abrangente, nós vamos cair numa clausura que é o ventre materno. E ali nós já passamos a não ter mais aquela visão do mundo lá fora. Quando nós saímos do ventre materno e caímos na vida propriamente, que é muito difícil, a começar pelo parto, porque o parto é uma violência muito grande. A criatura nasce de cabeça para baixo, é segurada pelo tornozelo, ainda se dá alguns tapinhas para a criança se motivar, chorar e abrir seu pulmão, e depois ainda a enfermeira vai dar uns tratos para aquela criatura, agredindo-a mais ainda na sua santa ignorância, porque a gente sabe que a pele da criança tem a sensibilidade de uma mucosa. Então, às vezes a enfermeira quer limpar a criancinha para mostrá-la bonitinha para os pais, e a criança chora e diz, nossa, cheia de vida, mas mal sabendo que ela está sofrendo dor, porque aquela flanela está lesionando a sua pele. E depois, aquela criança vai receber um trato dos pais, vai se aparatar
para a vida propriamente, quando ela trava contato com a sua verdadeira realidade. E quando ela começa a dominar o seu mundo, ela é levada para a escola. E aí perde parcialmente o convívio com a família naquele reduto doméstico. E que é, entre aspas, uma situação traumática. Porque quase sempre a criança não quer se afastar do lar para ir para a escola. Mas isso é obrigatório. Não tem como ficar assistindo aula dentro de casa. Assim mesmo acontece com os jogadores. Tem que largar a família para se concentrar naquele hotel, para fazer o preparo, para desenvolver depois aquela capacidade futebolística. Então, nós somos colocados na vida dessa forma. E quando a gente começa a aclimatar com a escola, cresce, aí vai se alargando cada vez mais esse distanciamento da família, que é importante, que é fundamental para a nossa individualização. Porque enquanto ficarmos dentro da família, no sopé dos pais, grudados com eles, nós não vamos nos alavancar, nós não vamos adquirir a nossa independência. Para depois darmos um passo adiante quando começamos a trocar a família, entre aspas, pelos amigos lá fora. Aí já elegemos um outro grupo, que são os amigos. E aquele grupo fica forte. Aquele grupo passa a ter uma palavra muito ressonante na vida da pessoa. E aí talvez mora o perigo, porque se a criatura eleger um grupo salutar, ótimo. Mas se eleger um grupo pernicioso, essa criatura vai correr o risco de se perder na trajetória da vida. Daí a importância dos pais estarem muito atentos para o grupo que os filhos elegeram, para que esse grupo não possa trabalhar negativamente o psiquismo dos nossos filhos. E quando essa criatura começa a se adequar a essa nova proposta de lá fora, ficar longe da família, junto dos amigos, ela sofre um outro contratempo. Abandona o grupo para eleger uma única criatura, que é o namorado ou a namorada. E então ela renuncia ao convívio dos amigos para estar convivendo estritamente com aquela pessoa. É uma perda necessária daquele grupo para se familiarizar com uma nova experiência, que é o convívio estreito com o namorado, para se preparar para uma vida a dois. Que esta é a proposta da nossa evolução. Disseram os espíritos a Kardec que se o homem não se casasse, estaria se recrudescendo a barbárie. Então é fundamental o casamento para dar continuidade a esse processo evolutivo, onde nós vamos depois contrair uma família, agregar novos filhos e criar novamente um novo ciclo, para estarmos recebendo novas criaturas e contribuindo para a evolução da humanidade. Mas quando nós elegemos essa criatura e propomos um casamento, aí nós rompemos de vez com o nosso lar, o lar dos nossos ancestrais. Pode ter aquela passadinha, aquele vínculo superficial, mas aí nós criamos o nosso lar, a nossa família, o nosso reduto doméstico. E isso às vezes é um pouco traumático, principalmente para os pais, quando sentem que os filhos estão indo e ficam com a sensação do ninho vazio. Mas são perdas necessárias. É fundamental que a criatura tenha essa experiência. E quando a criatura passa a ter a sua família, então vai ter ali, eu digo, talvez a experiência mais rica da nossa vida, que é a convivência com os filhos. Convivência dos cônjuges entre si e com os filhos. É ali que nós vamos realmente aparar as arestas da nossa alma, porque até então nós estamos apenas fazendo um projeto de progresso espiritual, quase sempre olhando só para nós,
até então, para dali para frente nós olharmos para os outros. Porque no cadinho doméstico nós vamos burilar verdadeiramente as nossas almas. É ali que nós vamos aprender a ter tolerância, paciência, abnegação, indulgência e tantas outras virtudes. Quando Cristo foi convidado a participar das bodas de Caná, e a sua mãe disse para ele: meu filho, o vinho acabou, então é importante que você transforme esta água em vinho, ou faça alguma coisa, porque senão a festa já está extinta a partir de agora. E a festa daquela época durava 3, 4 dias, até uma semana. Então não se tinha previsão da quantidade de bebida. E a bebida da festa acabou, uma vez que a bebida era o vinho. E quando a mãe de Jesus pediu para ele, ele disse: mãe, mas não é a minha hora, não estou programado para isso. Mas ela, conhecendo em profundidade aquele espírito, disse: não, meu filho, mas faça alguma coisa. E ele transforma a água em vinho, mas em profusão. Muitos litros de vinho foram colocados ali para que a festa continuasse. E o mordomo, analisando aquele vinho, para verificar se podia servi-lo, ele disse ao noivo, dono da festa: interessante, eu trabalho como mordomo durante muito tempo e nunca tinha tido uma experiência como esta, porque normalmente no início da festa a gente coloca o melhor vinho, e depois que as pessoas já estão embriagadas a gente coloca o pior, e aí eles administram muito bem, porque não tem essa capacidade de análise percussiente. Mas aqui está acontecendo diferente. Eu servi o pior vinho no começo para servir o melhor no final da festa. Essa parábola quis dizer para nós, essa história real, porque aconteceu segundo os discípulos de Jesus, retratada essa história no Evangelho, simbolicamente quer dizer que no início da nossa vida existem as grandes dificuldades, o vinho pior, é onde nós realmente criamos mais dificuldades, vencemos mais dificuldades, nós sofremos muito mais, para termos da metade da vida para frente uma vida mais tranquila, mais serena, menos comprometedora, menos criadora de dificuldades espirituais, comprometimentos espirituais. Aquele que consegue atingir a metade da vida e conseguiu sentir que foi um vencedor, dali para frente a vida vai ficando mais calma, mais serena, mais tranquila, ela vai dominando melhor o seu espaço. Os grandes comprometimentos da alma acontecem na primeira etapa da nossa vida. Dali para frente as coisas já vão acontecendo de uma maneira mais descontraída. Assim então acontece também com a seleção. No começo aquela apreensão, aquele nervosismo, aquele despreparo, e de repente quando se equilibra e sente que pode ganhar, e daí o melhor preparo, no aspecto psicológico, mesmo de rendimento esportivo, há uma tendência da seleção caminhar para o final e até mesmo ganhar. Agora, a nossa vida é um ciclo natural. Nós, segundo Kardec, nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos. Essa é a lei evolutiva de nós todos. E quando nós vamos nos aproximando da morte, nós perdemos muitas das vezes a saúde. O nosso físico vai se deteriorando, ainda bem. Porque quando a gente vai perdendo esse vínculo com o físico, exatamente porque as nossas forças orgânicas vão se esvaindo, nós vislumbramos já a possibilidade de estarmos nos ausentando daquele físico, com possibilidade de estarmos experienciando uma volta para o plano espiritual, que é o nosso mundo, que é a nossa pátria, que nós deveríamos buscar até com um certo equilíbrio, uma certa harmonia. Mas o homem, não compreendendo
esta colocação muito sábia da espiritualidade, que o nosso mundo é um mundo espiritual, se apega de uma maneira muito contundente com a vida física, mal sabendo que ela vai se esvaindo naturalmente com o tempo, nos preparando para a volta para o mundo espiritual. E quando a pessoa desencarna, se nós entendêssemos que foi muito bom tê-la conosco durante muito tempo, privando com ela de muitas alegrias, de muitas experiências positivas, que quase sempre é assim, muito raramente nós temos experiências negativas com os nossos ancestrais, com os nossos parentes, com aqueles que vêm depois, quase sempre são experiências ricas, positivas. Nós deixamos de valorizar isso para nos atermos a apenas a ausência daquela criatura. E nós lembramos, então, a volta do Brasil para a seleção do Brasil para o nosso país. Os brasileiros que estavam lá assistindo a Copa ficaram muito frustrados, porque o Brasil veio embora. E eles ficaram lá sozinhos. Olha, mas não seria bom que então eles entendessem, bom, se o Brasil voltou, a seleção do Brasil voltou, nós vamos curtir a Copa. Porque tem outros times jogando, nós vamos assistir novas partidas e nós vamos verificar o qual vai ser o final dessa experiência. E, portanto, a razão de nós ficarmos aqui até o final, cumprindo o nosso programa, que já foi adredemente preparado, de virmos aqui para assistir a seleção que viria jogar nesse país distante. E eles vão voltar. Quando nós voltarmos para o Brasil, logicamente nós vamos vê-los de perto novamente. Mas por enquanto nós vamos curtir a Copa. Assim deveria ser as pessoas em relação aos que desencarnam. A pessoa desencarnou, mas e os outros que ficaram? Deve ser a razão da nossa vida. Nós temos que nos fortalecer e nos alegrar de termos aquelas pessoas que continuam conosco. A razão da nossa estada aqui, ainda lutando, batalhando, nos esmerando para que aquele conjunto se dê muito bem e possa chegar ao final daquele programa. Ao invés de ficar apenas atentos aos desencarnados. Então é fundamental que nós entendamos que a vida continua. E que de repente nós brasileiros, estando lá no exterior, vamos assistir o final da Copa e depois vamos ter que voltar para o Brasil também. Então nós da mesma forma vamos desencarnar, vamos nos ligar novamente a essas pessoas que nos antecederam na jornada além túmulo e vamos armar um novo esquema para futuras experiências com a finalidade do progresso espiritual. Da mesma forma que para treinar uma seleção precisa pessoas abalizadas, que conheçam a técnica, que conheçam a tática, que conheçam o preparo físico, que conheçam todos os recursos necessários para que se dê um bom espetáculo, aqui na Terra também precisa ter muitas pessoas que estejam preparadas para ajudar a comunidade a executar os seus planos evolutivos. Por isso, muitas criaturas estão comprometidas com a evolução da humanidade. Nunca podemos apenas pensar que eu tenho que resolver o meu problema, o problema da minha família, porque assim fica uma coisa extremamente egóica e egoística. Nós temos que pensar na comunidade, na coletividade e darmos a nossa parcela de contribuição. É fundamental que nós nos arregimentemos de conhecimento para vivermos de uma maneira muito salutar. Até bem pouco tempo, quando uma pessoa estava desequilibrada, se valorizava muito a psicologia, a psiquiatria, a medicação. Mas hoje já está em moda a valorização da filosofia. Já tem muitos filósofos, terapeutas, trabalhando nos Estados americanos para que as pessoas possam entender o significado da vida e viverem muito bem. Da mesma forma, nós entendemos que nós todos precisamos conhecer bastante sobre a vida,
os parâmetros que regem a nossa estada no plano físico e no plano espiritual, para vivermos muito bem esta atual existência. Daí estudarmos, daí a importância de buscarmos conhecimentos. A doutrina espírita é repleta de informações filosóficas. Se pegarmos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, 1018 perguntas, e formos estudarmos-las, estas perguntas vão dirimir todas as nossas dúvidas. E vão fazer com que nós, primeiro, evitemos atitudes infelizes que possam comprometer a nossa estada aqui na Terra. E também colaborar para que possamos aproveitar de uma maneira muito eficiente essa experiência que estamos vivenciando nessa atual existência. Por isso, nós temos o curso na quarta-feira, que é de estudos espíritas. Como também dentro da própria doutrina tem o Evangelho de Jesus, que é fundamental para que vivamos bem. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, disse o Cristo. Então, conhecer o Evangelho é também uma forma de estarmos nos melhorando, nos adequando para uma vida mais equilibrada e aproveitarmos o máximo que essa experiência nos possibilita com a finalidade de evolução do espírito. Então, vamos estudar. Vamos buscar as fontes informativas. E a doutrina espírita veio com esta possibilidade, que é muito grande, de despertar as consciências, de fazer com que valorizemos a nossa estada na Terra, que não entendamos que é apenas uma experiência única. Pelo contrário, seria admitir que o aluno vai apenas um ano na escola, mas ele vai passar do primário para o ginásio, do ginásio para o colegial, para a universidade, e não vai parar de estudar nunca. Então assim nós vamos reencarnar na Terra, num planeta mais evoluído, que virá depois para um outro mais evoluído, e nunca vamos deixar de evoluir. Agora, o que nós precisamos entender é que não estamos aqui apenas para cumprir metas dos espíritos, metas programadas por eles, mas metas nossas, de estarmos crescendo, evoluindo espiritualmente, que este é o nosso único fanal, é a perfeição, a libertação, é a verdadeira felicidade. Tenho certeza que muita gente ficou frustrada com a seleção, muita gente. Quando a seleção chegou lá no exterior, o pessoal que recebeu a seleção ficou muito apreensivo, o pessoal ficou muito apreensivo, com medo, com receio, até, vamos dizer assim, percebendo que a seleção pudesse ser uma afronta para eles. E a seleção chegou alegre, feliz, confiante, sabendo que tudo poderia dar certo. Mas, de repente, não foi o que aconteceu. Lá depois a seleção volta para cá triste, e os nossos companheiros de outros países ficaram profundamente alegres, porque a nossa seleção perdeu. Então é mais ou menos o que acontece aqui quando nós chegamos, só que de uma maneira inversa. As pessoas que nos recebem quando nós chegamos, nos recebem com alegria, com sorrisos, felizes, porque nós chegamos. E como chega o recém-nascido? Chorando, enfrentando aquela situação difícil, a começar pelo próprio nascimento, num mundo adverso, desconhecido. Mas quando nós desencarnamos, como é que acontece? Os que ficam aqui ficam chorando, e os que vão, certamente vão desfrutar desse mundo maravilhoso, e por certo, ao chegarem lá, vão expressar uma alegria indizível. Então é mais ou menos assim que nós devemos viver, de tal forma que ao nascer nós choremos e os nossos parentes possam sorrir, mas quando nós desencarnarmos que nós possamos sorrir, e se os parentes acharem por bem que também venham chorar. Nós temos que aproveitar ao máximo essa existência e voltarmos conscientes que nós cumprimos a nossa tarefa, diferentemente do que aconteceu com a nossa seleção.
eles não cumpriram a tarefa. Nós tínhamos expectativa de que eles fossem campeões, e eles não foram. Para a frustração nossa, é que ficamos aqui para recebê-los. A mesma coisa acontece com o plano espiritual. Existe um grupo no plano espiritual nos esperando que nós voltemos, mais com o caneco na mão. Ou seja, cumprindo a missão, que sejamos campeões, que nós possamos cumprir verdadeiramente o nosso programa. Então cabe a cada um fazer uma análise do que está sendo feito atualmente. Se estiverem se esmerando, se dedicando, batalhando para cumprir o programa, ótimo. Mas se não, é bom que reveja os seus programas. Nós todos somos partícipes na criação divina. Deus espera a nossa participação, pela qual nós temos profunda responsabilidade. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as obras. Portanto, que nós possamos, segundo o nosso Francisco de Assis, é dando que se recebe, que nós possamos ofertar coisas boas para o mundo, para que o mundo nos devolva na mesma proporção. E esse mundo não é outro senão o mundo espiritual, que nos aguarda para nos aplaudir, de pé, quando lá chegarmos, mediante o cumprimento do nosso programa. Muita paz a todos.